Me diz uma coisa, vamos conhecer a incubadora? Como é essa incubadora, Giovanni? Em primeiro lugar, é importante dizer o que é uma incubadora. Uma incubadora é um ambiente criado artificialmente, um objetivo de oferecer a empreendedores as condições necessárias para que um negócio possa ter sustentabilidade. Porque nós nos habituamos a ouvir e a ver se falar muito em abrir um negócio. É quase como se nós nos remetêssemos àquelas novelas, no qual o grande drama da novela é fazer com que os protagonistas cheguem ao final no altar. Mas não há uma novela que fale o day after do casamento. Não, até porque chegou ao altar no último Exatamente. capítulo. Então, o incubador exatamente trata do day after da abertura de um negócio. Então, a maior parte das informações relacionadas a um empreendimento focam um mundo ideal no qual, a partir da abertura de um negócio, os noivos, agora marido e mulher, vão viver felizes para sempre. Talvez por isso não haja o capítulo seguinte. Ninguém quer arriscar, A nossa né, responsabilidade é exatamente fazer o enfrentamento desse capítulo seguinte. Não. Depois do casamento, o que aconteceu? O marido ronca, chega em casa, tarde da noite, embriagado. Então, esse é o dilema de se abrir um negócio hoje. Mas tem notícia boa também, né? Tem notícia boa, mas para ter notícia boa é preciso que, da mesma forma que é necessária uma preparação para um casamento, então, o marido pode roncar, mas que essa informação seja percebida pela noiva antes, um empreendedor que se proponha a abrir um negócio, ele precisa saber o que vai acontecer no day after. Se o sócio dele vai roncar, se o cliente dele vai roncar, se o cliente dele vai pagar, se o produto dele tem competitividade, se ele tem um posicionamento adequado no mercado. Então, todos esses elementos, eles fazem parte da grande responsabilidade que as incubadoras têm com os empreendedores. O papel das incubadoras é exatamente fornecer informações no momento da vida da humanidade, no qual a informação é a mercadoria mais preciosa, para que as pessoas possam não apenas abrir um negócio, mas adquirir condições de sustentabilidade. Então, a primeira tarefa das incubadoras é essa. O resultado dessa ação das incubadoras faz com que haja uma inversão na expectativa de vida dos empreendimentos que recebem o apoio das incubadoras, em comparação com empreendimentos que não recebem apoio de incubadoras. A expectativa de vida de empreendimentos que não recebem o apoio das incubadoras, transcorrido um período de 2 anos, é de que apenas 20% desses empreendimentos continuam a funcionar. Quando os empreendimentos recebem o apoio da incubadora, a expectativa é de que 80% desses empreendimentos continuam a funcionar. Por que isso acontece? 2 elementos. Primeiro, o volume de informações que as incubadoras disponibilizam, serviços, escritórios compartilhados, consultoria, ciência técnica, mas também, e não é por coincidência, um momento crítico na implementação de qualquer negócio, que é um momento no qual, que vai da abertura do negócio até o momento que o negócio alcança o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? E como é que vocês fazem esse apoio? Esse apoio se dá através de consultorias, em marketing, psicologia, serviço social, contabilidade, economia, na elaboração do plano de negócio, que é o documento fundamental para que os empreendimentos possam ter um plano de voo comparado a uma navegação aérea. Então, o apoio da incubadora se dá através desse plano de negócio, da construção do plano de negócio. Mas, assim, na vida prática, funciona como? Uma pessoa procura, a incubadora existe. Isso. Né? Fisicamente, a incubadora existe, está instalado. Aí a pessoa que abriu o seu próprio negócio. No caso de vocês, é um negócio ligado à cultura afro ou não? Pode ser qualquer coisa. Duas questões. Vamos aproveitar que a Annalise chegou. Ok, claro. Antes de você responder essa pergunta, ela senta aqui, porque aí a gente já engata, né? 2 questões que você coloca. Primeira questão, a pessoa não vai para a incubadora abrir um negócio. A pessoa já tem um negócio. Isso como requisito. A pessoa já tem um negócio, aí a pessoa procura a incubadora. Para alavancar o negócio. O negócio não vai bem, é isso? Não necessariamente o negócio precisa estar indo mal para se procurar uma incubadora. Ele pode ir bem, ele pode querer ser ampliado, ele pode querer agregar mais alguma coisa. Exatamente. Há uma necessidade objetiva que não necessariamente precisa estar associada ao negócio da pessoa estar indo mal, que a leva a procurar uma incubadora. Normalmente é o quê? A busca de um ganho de competitividade,
a busca da melhoria da qualidade do produto, a busca de um reposicionamento no mercado. Todas essas razões levam o empreendedor a procurar uma incubadora. No caso específico da incubadora afro-brasileira, respondendo à sua segunda colocação, a incubadora afro-brasileira atende pessoas com as mais variadas origens étnicas. O fato de ser uma incubadora dirigida por uma organização do movimento negro não faz dela uma incubadora excludente a pessoas que tenham outras origens. Muito pelo contrário, para nós até é importante que se coloque essa questão, porque há uma percepção equivocada de que o movimento negro só faz demanda corporativa. Ou seja, que o movimento negro só se preocupa com os negros. Na realidade, o movimento negro se preocupa com as questões étnicas, porque são as questões que deram origem à sua Constituição, mas essas questões estão associadas ao conjunto de relações sociais que não dizem respeito apenas à população negra. Então, no caso específico, nós apoiamos empreendedores negros e empreendedores que não são negros. E como consequência do desenvolvimento de uma tecnologia social, a partir dessa experiência étnica, nós conseguimos, inclusive, desdobrar essa experiência realizada pela incubadora afro-brasileira em duas outras incubadoras aqui no Rio de Janeiro. Uma incubadora localizada em Nova Iguaçu, com apoio da prefeitura local, e uma incubadora localizada em São Gonçalo, com apoio de uma organização local. As duas incubadoras com a mesma tecnologia, só que com vertentes diferentes. A incubadora localizada em Nova Iguaçu, com um viés regional, desenvolvimento local, considerando a característica econômica da Baixada Fluminense. E a incubadora localizada em São Gonçalo, uma experiência piloto, uma incubadora com um porte menor, mas com uma responsabilidade de promover o apoio a empreendimentos de pessoas egressas do sistema penitenciário. São pessoas que enfrentam preconceito no processo de reinserção, particularmente no mercado de trabalho. Então, o papel dessas incubadoras é oferecer essa gama de serviços dentro de um ciclo de incubação que pode variar entre 2 e 3 anos de duração, ao longo dos quais, na primeira fase, chamada de pré-incubação, o empreendedor tem acesso a esses produtos todos que você mencionou, consultoria. Numa segunda fase, que esses produtos todos combinam com um plano de negócio. Esse plano de negócios, ele, de alguma forma, é avaliado a partir da participação que os empreendedores têm na feira de negócios, que nós realizamos anualmente. Realizamos no ano passado, vamos realizar esse ano, agora em dezembro, de olho no 13º salário das pessoas que não estão endividadas. E implementado o plano de negócios, na fase de incubação, nós vamos, então, investir em aumento de produtividade e de qualidade de produtos e serviços. Então, para crescer melhor, eu queria saber assim, por exemplo, você falou a incubadora afro-brasileira e a mãe, digamos, né? Sim. Então, São Gonçalo e Nova Iguaçu seriam filhotes. Nessa incubadora de São Gonçalo, que trabalha com a ex-população carcerária, é isso? Trabalha com egresso do sistema penitenciário. Essa incubadora atende... Que empresas ela apoia? Quer dizer, que tipo de serviço? A característica, na realidade, é assim, o que estão fazendo essas pessoas tem que respeitar que a realidade saíram local do sistema penitenciário e estão indo para o mercado de trabalho, né? Isso. Em que direção eles estão indo? Primeiro, assim, as 3 incubadoras, elas têm que respeitar a realidade da economia no qual elas estão instaladas. Né? Então, na realidade, nós vivemos na economia do Estado do Rio de Janeiro, essa região metropolitana, no qual estão inseridos esses 3 municípios que eu citei, Rio de Janeiro, São Gonçalo e Nova Iguaçu, é uma economia fortemente influenciada pela área de comércio e de serviço. Na capital, uma indústria de turismo com um potencial grande para ser desenvolvido. Então, a incubadora, respeitando essa realidade, ela já se posiciona para apoiar negócios que se situam nesse segmento. Que tipo de negócio esses 3 segmentos aí? E aí, dentro desses 3 segmentos, se apoia. Nós temos aí o Henrique hoje como exemplo disso, né? Artistas plásticos. Não sei se você sabe, o Henrique é um dos empreendedores apoiados não sabia. Isso. O Henrique, coincidentemente, é um dos empreendedores. É um dos empreendedores apoiados, um dos 450 apoiados pela incubadora afro-brasileira. Então, nós temos um portfólio de negócios que vai a indústria de confecção, comércio de confecção, artistas plásticos, profissionais de saúde, massoterapeutas, psicólogos, temos profissionais da área de manutenção, temos profissionais da área de beleza, profissionais da área de alimentação, prestadores de serviço, enfim, tudo que você puder imaginar. Tudo que você puder imaginar em termos de comércio, serviço e turismo
que são atividades, e aí eu vou me remeter à fala do Roberto. Nós hoje temos que nos convencer que houve alterações estruturais profundas no modelo de organização do trabalho. Isso não é fazer terrorismo. Eu vi uma preocupação do Roberto ao fazer essa observação, porque as pessoas muitas vezes percebem alertas como esse que ele procurou dar como ameaças e bloqueiam esse tipo de informação, porque consideram que essa informação é uma ameaça. Mas a grande verdade é que nós hoje não temos ocupação formal assalariada para todos. Na época que a economia estava fundada numa economia industrial, se podia viver em cima do mito do pleno emprego, que a eventual desemprego era um desemprego sazonal e que se tinha a possibilidade de absorção de toda a mão de obra. Não se pode mais se conduzir a sociedade em cima desse mito. É preciso fazer um enfrentamento, e aí eu me remeto às colocações da psicóloga, a melhor forma de resolver um problema é enfrentá-lo. Então, não há emprego para todos. A saída, e aí não é só uma saída, é fazer primeiro um enfrentamento dessa questão, que passa por duas questões. Primeiro, que novo modelo de organização do trabalho é esse que não é um emprego? Isso por um lado. Por outro lado, questão previdenciária, que o Roberto também colocou. Nós temos que fazer um enfrentamento dessas duas questões. A incubadora busca fazer, no primeiro plano, um enfrentamento dessa questão do novo modelo de organização do trabalho. Gerações, particularmente a geração entre 35 e 45 anos de idade, chegando até os 50 anos de idade, de pessoas educadas para terem uma carteira de trabalho assinada, que não vão mais buscar emprego. Pessoas que se dizem desempregadas, mas que estão desempregadas há 20 anos. Não vão mais se recolocar. Essas pessoas vão buscar uma outra forma de sobrevivência. Essa outra forma é a organização através de pequenos empreendimentos. Mas aí nós vamos nos deparar com uma outra questão. Nós não podemos substituir um mito por outro. Nós não podemos substituir o mito do pleno emprego pelo mito do pleno empreendedorismo. Novamente, Roberto fez essa observação. Então, nós temos que disseminar a cultura empreendedora para dar resposta a essa falta de alternativa de inserção produtiva no trabalho assalariado, mas não podemos criar a ilusão que nós vamos viver uma sociedade onde todas as pessoas serão empreendedoras. Também não seria real. Para isso é preciso, através de ações, e a incubadora é uma dessas ações, trabalhar essa geração de pessoas para que essas pessoas mudem fundamentalmente a postura e o entendimento que têm das relações econômicas e sociais. E é isso que nós fazemos. Esse trabalho